A gente buscou inovar, não porque a gente sabia que vinha a pandemia, claro que não, mas porque a gente sabia que era uma tendência. E a gente pensou, bem, agora é hora de a gente dar mais um passo. Ele tem vasta experiência no mercado imobiliário, referência pelo seu jeito arrojado e inovador. O nosso Café com Fabiana Monte de hoje é com Jorge Pinheiro, responsável pela Pinheiro Imóveis. Tudo bem, Jorge? É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Fabiana, toda a equipe da nossa metrópole, sempre um prazer estar com vocês. Está tudo bem, né? Já estamos passando por esse momento de pandemia, que tem umas ressalvas, mas a gente tem que seguir em frente com otimismo. Com certeza tudo vai passar e tudo vai ficar bem. Falando em pandemia, você é do segmento imobiliário e é um dos segmentos que também recebeu aí, né, uma certa motivação positiva. Sim. Né, essa questão da pandemia. Como é que foi para Pinheiro Imóveis esse último ano? Bem, o ano de 2020, né, falando propriamente o ano da pandemia, quando se iniciou, a gente até inaugurou uma unidade, a nova unidade em fevereiro e logo depois fechou por conta da pandemia. E aquele mês, no mês de março e mês de abril, realmente foram meses de adaptação e estava tudo muito assim... Muito recente, né? Ninguém Um sabia... susto. Um susto, ninguém sabia como ainda seriam as coisas. E maio, por exemplo, a gente teve um mês histórico em termos de quantidade de vendas de imóveis. Então a gente nos surpreendemos com o mês de maio e assim seguiu por todo o ano. Né? A gente tinha um balanço, né? Enquanto a gente tinha muita coisa ruim acontecendo, que a gente, claro, tentava ajudar as pessoas, criamos ações sociais, a gente estava nos prevenindo e ao mesmo tempo trabalhando, porque a gente tem que seguir, as coisas, né, estão continuando e a gente precisa seguir com o mercado imobiliário. Então muitas pessoas passaram a se readaptar com esse novo momento. Então as pessoas começaram a comprar imóveis dentro de casa, né? Porque já que não podia sair, não podia ir para o trabalho, as pessoas já compravam seu imóvel de casa. A gente fez o quê? Antes da pandemia, inclusive, a gente lançou alguns recursos, né, tecnológicos que já permitiam que o cliente não precisasse ter o contato físico. Né? A gente foi se transformando em imobiliária digital, então a gente precisou implantar, antes da pandemia, a assinatura digital. E a gente nem sabia que de fato ia acontecer tudo isso, né? Infelizmente aconteceu. Aí a importância da inovação e você está sempre antenado às novas tendências. A gente buscou inovar não porque a gente sabia que vinha a pandemia, claro que não, mas porque a gente sabia que era uma tendência. As pessoas estão o tempo todo correndo para cima e para baixo, com menos tempo. E a gente pensou, bem, agora é hora de a gente dar mais um passo. E a gente foi se transformando e a em primeira uma imobiliária digital. da região, né? Da região. A gente foi a primeira da região, né? Já mais de um ano e meio já que a gente está assinando com os contratos de forma digital. Temos outros recursos como o tour virtual, né? A pessoa... claro que existem alguns planos, né? Alguns tipos de imóveis que têm exclusividade com a gente, né? Como agora em Salvador mesmo, a gente já tem alguns imóveis que a gente faz todo o plano de marketing, a gente tem o tour virtual, a gente faz imagens com drone, né? Imagens aéreas, vídeos, a gente faz todos os recursos necessários para que as pessoas que estão comprando evitem visitar de forma física. Só visite realmente se a pessoa quiser, em último caso, comprar um imóvel, porque evita muitas visitas, né? Quando você não tem um imóvel com tour virtual, aí fica ali as pessoas o tempo todo visitando. E quando você tem, as pessoas conseguem ver todo o imóvel sem precisar sair de casa. Então, é isso. E a pandemia modificou os hábitos das pessoas, né? Então, muita gente, por exemplo, que estava em apartamento, ou já migrou para casa, ou está migrando, ou para apartamentos maiores, ou apartamento que não tem varanda, foi para um apartamento que tem varanda. Então, todos esses detalhes, claro que cada um tem uma necessidade, tem um gosto diferente, mas é fato que a pandemia modificou o nosso jeito de viver.
Em relação ao cenário atual, o que é que a gente tem de novidade, de lançamento aqui para o município de Camaçari? Aqui em Camaçari, o principal lançamento que temos hoje é o lançamento do Terra Dourada, um residencial da OR Realizações, é uma empresa que é um braço imobiliário da Odebrecht, a Odebrecht que já construiu aqui para Camaçari alguns empreendimentos, aqui em Sauípe, Salvador, diversos empreendimentos também de médio e alto padrão. E hoje está trazendo para Camaçari, o lançamento já vai ser agora, em maio, no início de maio, né, entre o início e o meio. E hoje estamos na fase de cadastro. É um condomínio de lotes, né, são na primeira fase 212 lotes. A gente vai ter lotes a partir de 109 metros quadrados, são de 109 a 120, né, muita gente se cadastrando, até porque, por exemplo, muita gente, inclusive que saiu da Ford, né, infelizmente aconteceu a questão da Ford, a gente torce para que venha uma nova montadora, uma nova empresa do ramo automobilístico, mas o que aconteceu foi as pessoas que saíram, né, estão começando a pegar suas decisões, estão investindo em imóveis, estão empreendendo e todo esse movimento de mercado, né, a gente percebeu com essa procura. Então hoje uma boa parte dos nossos clientes que estão sendo cadastrados são pessoas que estão saindo da Ford e das terceirizadas, assim como outras pessoas que trabalham no polo petroquímico, no comércio, pessoas de Salvador, né, que antes Camaçari era vista como uma cidade que as pessoas trabalhavam e moravam fora, né, em Lauro, Salvador, e hoje não. Temos shopping, temos grandes mercados em Camaçari, temos hospital em Camaçari, tem muita coisa chegando, tem faculdade chegando em Camaçari, já existe faculdade aqui, né, particular há um bom tempo, tem também faculdade pública, então assim, muita coisa está chegando em Camaçari com infraestrutura e com conveniência que faltava. A gente sabe disso, Camaçari passa por um processo de desenvolvimento muito grande, né, e tudo que está sendo feito é uma mudança, né, uma mudança muito cultural, que acaba mudando também o formato que vive a cidade, né? E toda a cidade vive esse momento. A Ford saiu, está provando que com toda essa notícia negativa, não vou dizer que a gente não sentiu, claro que todo mundo foi impactado, né? O setor imobiliário de Camaçari foi impactado, mas a cidade não vive só por conta da Ford. É preciso reagir, né? Exatamente. E a gente está reagindo. Exatamente o que aconteceu quando a Ford teve a notícia, né? E meio que paralisou, né? Até o próprio comércio meio deu uma paralisada e hoje as pessoas voltaram a consumir. Porque até aquelas pessoas que não trabalhavam na Ford paralisaram, ficaram com medo, né? Igual a pandemia, igual a como aconteceu em março. As pessoas paralisam quando estão de frente a um medo muito grande. Espero que nenhuma empresa mais saia de Camaçari, ao contrário, estou vendo até notícias boas de empresas chegando em Camaçari, outras investindo mais, né? A gente está vendo delivery, muitas empresas de delivery chegando na cidade. O importante é isso, que a cidade evolua, porque não pode só viver de uma empresa. Jorge, e a Pinheiro Imóveis eu vejo como um grande exemplo de evolução, né? A gente estava aí, você estava aí o tempo todo falando de evolução e passou um filme aqui lembrando e vendo a sua história, né? Vocês começaram há 8 anos atrás e são vencedores de prêmios a nível nacional, né? Vencedores do Top of Mind, já estiveram com a gente no Prêmio Empreender Camaçari, fizeram uma inauguração de uma sede muito bacana no passado e com menos de um ano a gente viu vocês aí levando a Pinheiro Imóveis para Salvador em um escritório belíssimo. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pela iniciativa, pela ousadia. A gente sabe que não é fácil, né? Empreender não é, de fato, não é fácil. E como é que você vê toda essa história? Fábio, assim, hoje a gente agradece muito a Deus, né, por estarmos evoluindo, mesmo com todas as dificuldades. A gente sabe que cada um vive o seu momento, né? Agora, quem me conhece sabe que eu estou passando por um momento um pouco delicado, familiar, mas, assim, é aquela coisa, a gente vai dando a base, né, que é a nossa família, mãe, tento o máximo possível estar presente nesse momento. E cá, no lado dos negócios, que a nossa vida assim, é feita de pilares, né? A gente, por exemplo, tem que ir para a academia, cuidar da parte física, da saúde física, tem que cuidar da saúde emocional, a saúde profissional, financeira. A gente tem que tentar manter o máximo possível em equilíbrio. A pandemia meio deu uma desarrumada
nessa questão dos pilares, mas a gente está aqui para seguir em frente. A nossa história começou em 2013, né? De lá para cá a gente evoluiu bastante, né? A gente tenta cada vez mais melhorar o nosso processo, principalmente para os clientes, também para a equipe de corretores, de colaboradores, né? De lá para cá muita coisa mudou, a gente está tentando melhorar também as nossas estruturas. A gente saiu do centro, mas estava um pouco mais afastado, a gente viu que a cidade estava crescendo um pouquinho mais para o lado de cá, então a gente mudou o nosso escritório, até porque a gente viu que o digital ia crescer. Então eu falei, bem, a gente não precisa de uma estrutura tão grande, mas a gente precisa de uma estrutura moderna, confortável, uma localização boa. Então foi o que a gente fez. A gente está próximo ao shopping, próximo do açaí, grandes mercados, faculdade. Né? As pessoas têm mais facilidade para chegar hoje na Pinheiro de Camaçari. E Salvador a mesma coisa. A gente buscou colocar em um lugar que fosse de fácil acesso. Né? A gente está no Wall Street, na Torre A. Então ali na Paralela é muito mais fácil, tem um contorno logo na frente para quem vem de Laura e de Camaçari. De Salvador você não pega tanto o trânsito ali da região do Iguatemi, do Shopping da Bahia. Então a gente escolheu um lugar estratégico para que as pessoas possam de fato nos visitar. Claro que hoje 95% dos nossos processos são digitais, porém temos a estrutura física para trabalhar os corretores, os colaboradores, os gestores, mas também para quando o cliente quiser, né? Às vezes tem cliente que não, eu quero ir na Pinheiro conhecer vocês, então a gente sempre recebe muito carinho, com muita atenção, porque essa é a intenção. Somos uma imobiliária digital, porém temos escritório físico. Então essa evolução foi tentando melhorar o nosso processo de cada dia, né, com nossos clientes, com toda a equipe. Então, os qual prêmios... é o maior desafio durante todo esse processo? Continua sendo a gente melhorar 1% a cada dia, tanto para nossos clientes, quanto para os corretores, quanto para toda a equipe, porque eu acho que se a gente melhora um pouquinho a cada dia, né, tanto os nossos processos quanto o nosso lado humano, né, a gente sabe que, apesar de a gente estar digitalizando mais os processos, a gente quer cada vez mais que, apesar de ser digital, que a gente tenha um atendimento humanizado. Eu acho que isso está dentro dos nossos valores, a honestidade, a transparência, né, a gratidão, o amor. Tudo isso são base das nossas virtudes, dos nossos pilares, dos nossos valores, e está dentro também de a gente fazer isso com tudo certinho para poder termos a nossa missão e alcançar a nossa visão a médio prazo. Jorge, e para quem quer investir hoje em um imóvel aqui no município de Camaçari especificamente, o que é que a gente precisa se atentar? Qual o melhor momento? Financiamento ou não? É um bom momento para a gente estar financiando? Eu queria que você trouxesse aí um pouco da sua experiência para as pessoas que nos assistem e que pensam em investir. Hoje a gente está vivendo um momento, novamente, um momento de pandemia, mas que algumas coisas mudaram também no cenário econômico, financeiro, imobiliário. Por exemplo, hoje a gente tem um IGPM altíssimo, isso é fato, né? A gente tem um IGPM onde os aluguéis estão sendo reajustados em mais de 20%. Né? Então, 20%, 24%, tá, né, na casa dos 30%. Então, muita gente que está de aluguel está saindo do aluguel e migrando para um imóvel próprio, para casa própria. Um fator importante é que o Copom, a Selic, né, o Conselho reduziu a taxa da Selic, chegou a 2%, que foi o menor registrado na história do Brasil. Né? Agora está em 2,25%. E a gente sabe que a Selic ela influencia diretamente a taxa de juros do mercado imobiliário do financiamento. Então, assim, a pessoa que quer um crédito imobiliário, seja na Caixa Econômica ou em qualquer outro banco, público ou privado, hoje conta com a taxa de juros muito menor do que 3 anos atrás. É só as pessoas pesquisarem e vão ver que os juros há 3 anos atrás, 4 anos atrás, chegou no SBPE, por exemplo, a 13% anual. E hoje a gente tem opções, além de ter mais opções, né, com correção pela poupança, correção pela inflação, pelo IPCA, tem juros hoje a partir de 4%, né, aproximando, vamos dizer assim. E isso vai depender muito do perfil. Então,
é necessário que procure um corretor, claro, a Pinheiro Imóveis está à disposição, para o corretor orientar, porque até nesse tipo de enquadramento do sistema imobiliário vai depender do perfil do cliente. Por exemplo, o cliente que vai comprar, a gente sabe que a Caixa financia até 420 meses, mas a pessoa que vai comprar e tem a pretensão e já tem uma programação para quitar até 10 anos, já é um cliente que a gente pode colocar no SBPE, caso seja uma pessoa que já tem um imóvel, ganhe mais de 7 mil, para um sistema com correção pela inflação, pelo IPCA. Por quê? Porque os juros caem muito. Né? Se a pessoa financia hoje pela TR, a taxa referencial, a gente tem os juros, né, a partir de 7,5%, uma média. Já pelo IPCA, os juros caem quase pela metade. Mas qual é a grande questão? A TR, a taxa referencial, praticamente ela é zerada. Então a pessoa não tem, quase que a prestação dela é fixa. Não é fixa, mas praticamente é, porque o reajuste é muito pequeno, tem meses que não reajusta. Já o IPCA não, ele vai ter ali uma correção mensal que vai sim aumentar. Se ele for quitar, o cliente for quitar em 10 anos, por exemplo, pode ser que vale a pena mais ele adquirir uma taxa de juros menor com risco maior. Então, a poupança agora que é uma nova modalidade. Tudo isso aí a gente vai sentar com o cliente. Então tá aí a importância de fato, procurar uma consultoria qualificada, claro, né? Claro. Como é o caso da Pinheiro Imóveis. Isso, tem que ter. Jorge, a gente precisa finalizar por conta do nosso tempo. E eu queria que você aproveitasse a oportunidade para deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, né? Uma mensagem otimista como você é. Uma mensagem aí para que as pessoas possam continuar investindo aqui no nosso município de Camaçari. Claro. Hoje, eu queria dizer para as pessoas que sigam em frente, apesar de tudo. A gente sabe que estamos vivendo um momento complicado, né? Volto a dizer, eu me sensibilizo com todos que perderam amigos, parentes, como a gente perdeu, amigos, conhecidos, né? São muitas pessoas com vidas ceifadas por conta do Covid. A gente tem um cenário econômico que ele modifica, mas se vocês observarem, tem muitas oportunidades no mercado imobiliário. E nos momentos de crise é onde o mercado imobiliário é melhor para se investir, porque os juros ele reduz. Então, vamos seguir em frente, vamos acreditar muito em Deus, trabalhar, né? Cada um tem um ramo de atividade. Quem não está trabalhando, com fé em Deus, a gente vai torcer para que consiga um emprego. E a mensagem é essa, de otimismo, que as vacinas já estão chegando, então tenho certeza que daqui a alguns meses todo mundo vai estar vacinado e a gente vai ter uma economia mais forte. E daqui para lá vamos aproveitando as oportunidades no mercado. E a Pinheiro está à disposição, tanto aqui em Camaçari quanto em Salvador. A gente está aqui com toda a equipe de corretores para poder atender e prestar a melhor consultoria possível para que você faça o melhor investimento, para que você realize o seu sonho. E com tudo, seguir em frente. E é com essa mensagem de fé e otimismo que finalizamos hoje mais um Café com Fabiana Monte. Um grande beijo e até a próxima!